Já que você tá falando que pode ser bicampeão mundial, agora uma pergunta séria pra você. A gente brinca muito, mas você jogou muita bola. Muita bola. O que esse Palmeiras hoje precisa fazer pro jogo de amanhã para derrotar o Chelsea? O que esse Palmeiras... Porque muita gente diz que é impossível. Eu não acho impossível, muito pelo contrário. Mas o que o Palmeiras precisa fazer em campo para derrotar um time que a gente fez 1-1 aqui, é muito mais forte do que ele? Velho, ontem aqui, quando a gente acabou, né, o nosso programa aqui, né, o bate-pronto, aí eu tava aqui, que eu tinha que gravar. E aí eu tava conversando com algumas pessoas, eu digo, velho, quando a FIFA fez aquele Mundial de uma forma diferente, que começou em 2000, a gente pegou o Real Madrid, era 4 de um lado e 4 do outro, né? Saiu os dois melhores colocados e fazia a final no Maracanã. E eu tava olhando o time do Corinthians, pegando o Real Madrid, que era... O Real Madrid sempre foi o Real Madrid, sempre super time. Os melhores do mundo sempre teve no Real Madrid. E o nosso time do Corinthians estavam em 10 jogadores de seleção. O único que não era da seleção era o Fábio Luciano. O Dida, goleiro da seleção. O Índio, lateral direito da seleção brasileira, jogou pré-olímpico. O Kleber depois, seleção brasileira. Aí o Adilson Batista, seleção brasileira. Eu, o Ricardinho, o Marcelinho e o Ricon. 3 da seleção brasileira, 1 da seleção colombiana. Edilson e Luizão. E dali, desse time, saiu 5 campeões mundiais. Foi da Copa do Mundo no ano seguinte, e 2 anos depois. Jogando no Morumbi, com a torcida toda, mas foi uma luta. O Real Madrid perdeu o pênalti, Dida pegou. E aí vai pegar um Chelsea. Aí você fala, pô, mas e o Real Madrid tinha Redondo, Anelka, Hierro, Raul, Maquelele, Gênesis, era Michel Salgado, né? O Cacilhas, era um super time também, Sávio, o Roberto Carlos. Foi uma luta. O que o Palmeiras precisa fazer amanhã? Né? Encarar que... A gente encarou o Real Madrid porque era tudo jogador de seleção também, então... De igual para igual. De igual para igual. É não ficar olhando pro Lukaku e dizer, pô, veja esse cara todo dia na televisão jogando a Premier League. Pô, olha quem tá aqui, o Thiago Silva. Joga o videogame com esses caras. E quando você faz alguma merda, os caras tiram até do videogame, né? Que agora o Rover Massa foi sacado lá, o taradinho. E aí, é encarar. Jogo num grande clube, sou bicampeão da América. Jogo num grande clube, não ficar olhando os jogadores europeus assim como um... Porra, idolatrando, né? E pode sim, num jogo de 90 minutos, uma bola parada, você decidir. O Abel, o treinador, é muito focado nisso, como o treinador do Chelsea também é, que é o melhor do mundo. Eu tava vendo hoje, quem vai jogar? O melhor goleiro do mundo ou o goleiro mais caro do mundo? Olha a preocupação dos caras também, não é dizer assim que vai chegar. E os caras lá também, cara, ó, é um time brasileiro, né? Os jogadores não jogam na Liga, na Primeira Liga, não jogam em campeonato, mas é um time brasileiro. Os brasileiros são respeitados no mundo da bola. Isso a gente como você falou muito. assim, ó, o Egito, pô, a gente no Egito, a mesma coisa, os caras vão dizer assim, não vai falar Egito, é brasileiros, 11 brasileiros juntos, dá problema. Isso a gente percebeu muito, né, Vamp, no jogo Santos e Barcelona. Os caras tinham medo de fazer falta no Messi, fazia falta no Messi e levantava o Messi. Eu duvido que o Danilo lá vai respeitar alguém, o baiano lá, que joga no meio. Eu duvido que o Gustavo Gomes, que já teve carreira internacional, vai olhar e ele vai marcar o Lukaku, né? Então, quer dizer, não ficar admirando. O Dudu já jogou fora. Quem mais? O Rafael Veiga, com possibilidade de ir, não vai. O Rony é uma coisa nova para ele. Né? Quem é o outro que tá ali? Zé Rafael, uma coisa nova para ele. Danilo. Daqui a pouco olhar o Kanté, que a gente não sabe que pode sair Kanté, ou pode sair Kovacevic. Pode ser Jorginho. Fica olhando, porra, o Kanté aí, cara. Que a gente vê, todo mundo acompanha. Você, quando você pegou o Real Madrid, você não tava nem ligando. Você não ficou ali. Caraca, olha por causa do jogador de seleção. Você já estava acostumado a pegar isso que eu quis falar. 11 jogadores de seleção encara de outra forma. Eu espero que o Palmeiras encare de outra forma, porque o Palmeiras não tem 11 jogadores de seleção. Foi isso que eu quis dizer. O Corinthians, com 10 jogadores de seleção, não ficou tomando bênção, mas você respeita. O Redondo já era acostumado a jogar com ele aqui, Copa América, jogos amistosos de seleção, jogos de eliminatórias. Né? Já não olhava assim... Roberto Carlos era meu companheiro de seleção, o Sávio tinha jogado ao lado, contra. Não ficar tomando bem. Os jogadores do Palmeiras não são acostumados a encarar esses caras. E esse time do Corinthians, quando eu falei que pegou o Real Madrid, era um jogador de seleções que já era acostumado. O Rincon jogou 3 Copas do Mundo. Vai tomar benção pro Raul, vai tomar benção pra quem?
É isso que eu tô falando. Chegar lá, o time do Palmeiras não tem esse pedigree de todo mundo ser de seleção e não ficar tomando benção pros caras. E ó, tem muita gente falando, o Chelsea não vai ligar. O Chelsea vai sem comprometimento e o Palmeiras vai dar tudo. O treinador vai estar lá, Bruno? Já não é o primeiro. Não sei. Não foi liberado para viajar para Abu Dhabi. Foi liberado. Então o show vai estar em campo. Vai. Já não é o primeiro que fala que o Chelsea vai dar tudo. Porque o Thiago Silva já ficou até revoltado, né? Falou, estão falando até que o Palmeiras é favorito, respeitem o Chelsea. O Kovacic já falou que vai dar tudo, que o Chelsea está desesperado por esse título. E agora, o Jorginho, ele deu uma entrevista, o Jorginho, que é brasileiro, naturalizado italiano, um dos grandes nomes do Chelsea, e ele fala, Bruno, que ele está muito motivado para esse jogo, que uma motivação a mais para esse jogo é que ele foi reprovado numa peneira do Palmeiras. Ele tinha 12 anos e foi recusado no Palmeiras. O clima, quando começa a chegar perto mesmo da final, acaba essa palhaçada de que o europeu não liga, porque é o que o Vamp falou. Sim. Quando o cara chega pra jogar, ele quer ganhar. Só pra não perder a pergunta, só pra não perder esse foco, o Kovacic. Ele pode ter o 4º mundial dele. Ele ganhou no Real Madrid 3. O profissional do futebol, e o Vamp foi um profissional. O Vampeta, ele queria ganhar nos jogos da Copa de Imprensa. O nosso time que era horroroso, que não tinha a menor chance de ganhar de ninguém. O jogador que eu joguei na minha faixa até a fumaça. Sim, e o Vampeta queria ali, cobrava, reclamava. Um jogo que não valia nada. Só porque foi campeão do mundo, cobrava os outros. E o nosso time era horrível. O nosso time não tinha chance de ganhar nada. E mesmo numa brincadeira ali, o Vampeta tava afim de ganhar, tava afim de jogar, ou pelo menos fazer o que dava pra fazer. Imagine num jogo oficial, um jogo mundial. Essa é a diferença. Não é que o cara vai chegar lá e jogar de qualquer jeito, então vão passar a noite hoje bebendo e jogar todo mundo bêbado. Não é isso. É claro que não tem o mesmo peso e importância que tem pra cá e que não tem o mesmo peso e importância que tem a Champions League e a Premier League pra eles. Mas que eles vão chegar pra ganhar, vão. Eles são profissionais. O profissional entra em campo e quer ganhar o jogo, quer fazer o seu melhor. Mas isso que o Vampeta falou de jogadores internacionais, de seleção, isso é importante. Que eu estava aqui pensando assim, de cabeça, do time do Palmeiras que deve entrar amanhã. Na minha conta aqui deu que 7 jogadores nunca atuaram fora do Brasil, do time titular do Palmeiras, né? E alguns atuaram assim muito pouco. Tipo, o Rony teve uma passagem no Japão, não jogou na Europa. O Dudu teve uma passagem na Ucrânia. Então, se considerar esses dois, dá 9 praticamente. O Piquerez nunca saiu da América do Sul também. Então, não é um time mesmo com rodagem internacional. O time do outro lado faz diferença. Aí você fala assim, mas como faz? Porque quando você é acostumado a enfrentar jogadores internacionais, não é aquilo de que o professor acabou de falar, pegar o Nogueirópolis. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Então agora a gente está multiplataformas, como gosta de falar o Vamp. Fax, YouTube, BIP. TV e Rádio Jovem Pan. Eu acho o seguinte, complementando o que o Vamp falou, eu acho que uma pessoa pode mudar essa final. É o Abel Ferreira. Porque o Abel, ele é estrategista. Eu não sou um admirador do Abel Ferreira. Não acho o estilo de jogo dele legal, não acho. Mas esse cara, ele sabe fazer o time dele jogar de acordo com o jogo que ele vai ter pela frente. Então, esse cara, ele é muito diferenciado. E outra, que você falou que é importante, já jogou Champions. Ele já treinou time em Champions, já participou. Não é aquele cara que vai olhar os jogadores do Chelsea, como você mesmo disse, e ficar, nossa, porque ele já foi jogador. É o Lukaku. Ele jogou uma Champions League. Fora isso, ele é ex-atleta também, ele já fez parte da seleção. Já jogou lá do Figo. E ele jogou também em Liga Europa, porque ele eliminou o Benfica, não foi, Bruno? Na pré-Champions, era Champions League naquela pré. Ele eliminou o Benfica. Jesus, né? Quando você convive com... Brincadeira sempre, quando você convive com cobra, com veneno, você pode tentar ter o veneno dela, mas não tem até acreditado que fala... pegaram uma galinha, botaram para ser criada no meio de um monte de gavião e águia. E a galinha queria voar, não conseguia. Não, você é galinha, você não é águia. Mesma coisa. Você é acostumado a viver ali, enfrentando Lukaku, enfrenta Jorginho, mas quando você não é acostumado com isso, e não define nem as coisas da seleção, só não pode ir lá tomar benção. Que eu acho que os atletas do Palmeiras não vão fazer. É chegar duro, é não ficar levantando adversário o tempo todo também. Tem isso também. Isso é chato, isso né? Tem. Isso tem, porque eu via...
Que nem eu tava com um zagueiro, eu conto essa história. Sexta-feira é dia de eu contar a história porque não dá tempo do RH passar. E na segunda você pode ter até lá... Tem um tempinho do fim de semana para RH relevar. Sábado e domingo, pode chegar. Por exemplo, eu lembro que eu joguei com um zagueiro chamado Frei no Fluminense, eu já contei isso aqui. E ele batia em todo mundo no treino. Ele veio do time lá de Goiânia, né? E ele sentava o pau no treino de velho. Se você machucar o Renato Gaúcho e o Valdeir, que eram os dois atacantes do Fluminense. Eu jogava no Fluminense, Ricardo Rocha lá atrás, eu, Ailton, o Otacílio. E ele sentava o pau em todo mundo no treino. Eu digo, ó, um dia se ele machucar o Renato Gaúcho e o Valdeir, o Joel vai mandar você embora. Ele falou pra mim, Vampeta, comigo não tem isso. Eu bato em todo mundo mesmo. O único cara que eu não bati na minha vida foi o Cláudio Adão. Eu falei, Cláudio Adão falou, rapaz, mas que nego cheiroso. Ele jogava, porra, com cheiro, eu ficava cheirando o perfume dele, ele fazendo gol. Depois daquilo eu aprendi. Eu sinto pau em todo mundo. Então o que não pode chegar lá assim, ó, pegar o Lukaku, querer alisar ele. Que se deixar, ele entra com bola, com rede. A gente viu, ó. Eu vi o Miranda rasgar a cueca dele na Copa do Mundo. A gente tava aqui na Copa do Mundo fazendo pela Jovem Pan no segundo tempo. O Miranda segurava ele, arrancou até a cueca do cara. No jogo agora, jogos do Primeira Liga, a gente vê os caras tentam segurar ele, não é tomar benção pra ele. Não pode e o jogador assim, percebe. Ô, tá aliviando pra mim. Se der corpo pro Lukaku girar, não pega mais. Então tem isso. Pedro, Abel Ferreira, você é um cara que estuda muito o Abel, inclusive. Fã. Esse é fã de cada Não, que ele ficou bravo. Mas eu gosto, eu falei que ele era fã. Agora, o que você acha que pode ser o trunfo do Abel Ferreira e desse Palmeiras, pelo que você acompanha do dia a dia, para conseguir bater um time que é tão favorito? Porque a gente fez 1-1 aqui, né, Vamp? Ganhou de 10-1. Foi 10-1 O Dudu ganhou do Ziyech. Porque você decidiu pelo Everton, que deu empate. O Everton emendia, e aí o Dudu ganhou do Ziyech. O que esse Palmeiras, o que o Abel pode fazer pro torcedor que tá vendo, pro secador que tá vendo? O que o Abel pode fazer para mudar esse jogo, pelo que você conhece do Abel? Primeiro que você conversa com o palmeirense, ele sempre destaca, né? O Abel tem um plano. O Abel tem um plano, vai resolver a parada, não sei o quê. O Abel tem um plano, todo mundo fala isso, né? Ele, é claro, não vai revelar para todo mundo os segredos dessa decisão. Acompanhou o Chelsea de pertinho na semifinal. Mas eu vejo assim uma brecha para o Palmeiras na bola parada. Eu acho que o Palmeiras pode levar vantagem na bola parada. O Chelsea é uma equipe, pelo que a gente conhece na UEFA Champions League, que não cede espaços ao adversário, não deixa o adversário confortável a trocar passes, sobretudo no seu campo, né? Protege muito bem a defesa. E eu vi o Chelsea diferente nesse jogo do Al Hilal. Eu vi o Chelsea dando espaço para o Al Hilal poder atacar. E geralmente o Chelsea, que a gente costuma ver na Inglaterra, na UEFA Champions League, não faz, não deixa, né, tanto espaço assim para o time adversário. E uma coisa, Pedro, os jogadores do Chelsea, eles não conhecem os jogadores do Palmeiras. Não sabem qual é a capacidade do individualmente. Pedro, é a oitava final do Abel, tava lendo isso. Mas os campeonatos... Oitava final do Abel no Palmeiras. Duas finais de Libertadores, Copa do Brasil. Só que os jogadores do Palmeiras... Não, Paulistão uma vez só. Os jogadores do Palmeiras, todos eles que concentram, só o cara tá em atividade, só se o cara não assiste. O time que eu tava vendo que mais passa jogos da Premier League na televisão é o do Chelsea. O Canaldini tá falando, o time que é mais visto... E jogador assiste, né, Vamp? O jogador assiste, aí você vai dizer assim, a gente falou aqui o Ziyech. Se não jogar o Ziyech, os caras sabem o que é capaz que o Pulisic pode fazer, que o outro Mason Mount pode fazer. Porque o jogo do Chelsea ele passa direto mesmo. É Premier League, é aquele boxe day, é jogo atrás de jogo. O elemento surpresa não vai ter. Os caras não vai ter. Não. Pro Palmeiras pode ser uma arma. Pro Palmeiras é que conhece todo mundo. Bola parada. Uma coisa que o Pedro chamou a atenção também. Olha aí, ó. Olha os números do Abel. Antes de eu passar pro Pedro uma pergunta. São as finais dele. Libertadores 2020, campeão. Copa do Brasil de 2020, campeão. Supercopa do Brasil de 2021, vice. Recopa Sul-Americana, vice. Paulistão 2021, vice. Libertadores 2021, campeão. E agora Mundial de Clubes. Vai ser a sétima final do Abel Ferreira em pouco mais de um ano de trabalho. Ou tem um ano? Ele chegou em novembro de 2020. É o segundo em pouco técnico, mais de um ano. É o segundo técnico mais longevo do Brasil, só perde para o Barbieri do Bragantino. 3 títulos, 15 meses. 3-3. O que o Pedro chamou a atenção também, que você falou de bola parada. Tem o Scarpa, que bate muito bem na bola.
Que a gente fala muito do Veiga, muito do Dudu, mas o Scarpa também pode ser muito decisivo. Pode. Agora, você estava falando um dado desse Palmeiras que é impressionante, é bom o torcedor saber. Ele tem mais de 60 jogadas ensaiadas de bola parada. Um levantamento feito pelo scout do técnico Abel Ferreira, né? Os analistas de desempenho, eles começaram a estudar e encontraram 60 jogadas. Por exemplo, contra o River Plate, o Palmeiras utilizou uma dessas jogadas para marcar um gol, que foi aquele do Matias Vinha. Não sei se vocês lembram, cobrança de falta, o Vinha aparece sozinho na cara do Armani, né? E acaba fazendo ali. Também já errou várias vezes, tá? Já tentou fazer jogada ensaiada e errou. Eu vou dar parabéns, viu? O jogador, do jeito que é, nem na minha época, pra decorar 60 jogadas. 60 jogadas. Aí já... É muita coisa. Nem no basquete você deve ter 60 jogadas ensaiadas. Contra o Água Santa, no último ensaio, o Palmeiras tentou fazer uma jogada ensaiada ali, numa cobrança de falta, não conseguiu. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Contra a Ferroviária, no último Campeonato Paulista, não nessa edição, na última edição, conseguiu fazer um gol também de jogada ensaiada com o Danilo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Aí é que tá, né? Tem muita gente que fala, mas o Abel Ferreira, ele reclama que não tem tempo para treinar. E ele já deu até uma justificativa. Ele diz, justamente, por eu não ter tempo, às vezes, para preparar o time, né? Enfim, jogo posicional, né? Treinar com bola. Às vezes a gente para um treino só para treinar a bola parada. E Vamp, eu acho que para esse jogo de amanhã, o Palmeiras tem uma arma que ele não tinha no ano passado. É o Dudu, cara. O Dudu, ele é aquele jogador, você que jogou bola, você sabe mais do que a gente, que tem jogador de jogo grande. Jogador que não amarela, jogador de clássico, que chama responsabilidade em clássico, em jogos decisivos. E o Dudu é esse jogador. O Rafael Veiga também é o cara desse time ao lado dele? É. Mas eu acho que o Dudu tem mais aquela característica de não amarelar. Como você falou, de ir pra cima dos caras do Chelsea, que ele joga no videogame, mas sem ter medo. Você concorda que nesse ano o Palmeiras tem essa arma que ele não tinha no ano passado e que pode ser fundamental? Você tá até rindo. Eu tô rindo porque eu lembrei aqui, o professor sempre fala assim, chama a cavalaria. Né? O professor sempre fala isso, o professor Vanderlei fala isso, chama a cavalaria. E a cavalaria do Abel, das duas conquistas da Libertadores, foi o Rony e o Breno Lopes. O Rony e o Breno Lopes. E o Daverson. Não, o Rony também, que não é Davidson, o Rony foi artilheiro. E o Davidson. De repente, se a pessoa manda o Mundial de Clube, a gente tá pensando aqui o Dudu, o Rafael Veiga, a gente pensou isso em outras edições, Luiz Adriano, e ele acabou optando, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ninguém esperava que ele fosse botar o Verón. E o Verón, primeira bola que pega, dá o passe pro gol. Quem será esse cara? Teoricamente, para nós, é o Dudu e o Rafael Veiga que pode decidir. Mas a critério do Abel, a gente nunca sabe o que ele pensa.